vamos falar de decisão. Ou melhor, vamos falar de faltas de decisão. Porque a problemática hoje em dia é que a melhor decisão é não decidir nada ou adiar decisões. Isto é uma problemática muito grande nas pessoas hoje em dia, não é? Porque todos os dias estão confrontados com decisões. A decisão é algo que tem que ser treinado. Por isso, quem não treina ou quem teve más decisões acaba sempre por adiar ou não decidir, não é? Que é para não repetir más decisões. Por isso, primeiro vamos desconstruir o que é uma decisão. Por isso, a decisão é a capacidade de resolver alguma coisa. Não é? Há algo que nós temos que resolver e nós temos que ter a capacidade para resolver. Aqui começa o primeiro problema. Há pessoas que acham que não têm capacidade para resolver alguns problemas. Depois, a decisão é uma escolha entre várias possibilidades. Nós só temos que decidir quando sentimos que a nossa decisão pode ter várias vias, não é? Há várias escolhas que têm que ser feitas, nós temos que fazer a melhor. A pergunta é, qual é a melhor decisão? Não é? Depois, nós, quando tomamos uma decisão, tomamos com o que sabemos na hora. Ver em retrospectiva decisões é muito fácil, não é? Todas as pessoas, depois das decisões tomadas, sabem qual é a melhor decisão. Porque se a decisão que foi tomada foi errada, há sempre muitas pessoas que dizem não, mas a melhor decisão era aquela. Pois, mas no momento quando foi decidido, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, o que nós tínhamos para decidir, a ajuda que tivemos, era aquela. E nós decidimos. Por isso, eu não estou aqui a falar das más decisões no sentido de prejudicar alguém. Não é? Isto é a problemática que traz a maioria das pessoas aos gabinetes de psicologia, é quando as pessoas têm dificuldade em decidir coisas, muitas vezes até prejudicando-se. Aqui é que nós, os psicólogos, temos que intervir para explicar à pessoa que nós, quando decidimos qualquer coisa, temos duas vias para o fazer. Ou a via emocional, que é uma decisão emocional, ou a decisão racional. E muitas das vezes estes dois registros estão trocados. Por isso, antes de fazermos esta separação, vamos desconstruir um bocadinho mais a decisão. Por isso, porque é que nós temos dúvidas em relação a tomar decisões? Tem tudo a ver com a nossa aprendizagem. Por isso, os nossos pais, quando nós éramos crianças, né, na altura, deram-nos autonomia suficiente para nós decidirmos as coisas. Nós tivemos a possibilidade de fazer tentativas e erros, porque hoje em dia os pais subprotegem tanto as crianças que esta tentativa e erro está a ser muito limitada. Quer dizer que a criança, como decide menos, acaba por não ter a decisão treinada. E depois temos que ver que castigos é que eram aplicados às decisões, porque há castigos traumáticos. Se a criança decide e leva com o cinto, por exemplo, ou se a criança decide e põe num quarto escuro, ou a criança decide e é envergonhada à frente de outras pessoas, isto são castigos traumáticos que inconscientemente ficam. Em adultos anda muita gente na indecisão e a não tomar decisões porque inconscientemente ainda estão lá estes castigos das figuras de autoridade que os construíram. Depois temos que ver o histórico. Há pessoas que acham que todas as decisões que tomaram foram as erradas. Por isso, claro, sempre que vão tomar uma decisão têm esta carga, não é? Esta bagagem. Depois, para as dúvidas nas decisões é quando o outro tem uma grande percentagem na sua decisão, que é quando as pessoas decidem a pensar no o que é que os outros vão pensar de mim. Por isso, quando nós partimos para uma decisão a pensar o que é que os outros vão pensar de mim, a decisão em si já está inquinada, não é? Esta decisão só pode dar errado, porque nós não estamos a pensar em nós, estamos a pensar no que os outros pensam de nós. Depois tem a ver também com o registro que em criança existiu do abandono, da rejeição, da solidão, de crianças, por exemplo, filhos de pais únicos, que na decisão têm sempre incluído o que é a pessoa, depois de eu decidir, vai continuar a gostar de nós.
Por isso, isto já não é a pensar o que é que a pessoa pensa na nossa decisão, é o que é que a pessoa vai fazer depois de nós decidirmos. Estes registros são todos inconscientes, mas estão cá. E depois, a pessoa tem que pensar o que é que ganha e perde na decisão. E muitas vezes, na decisão emocional, a pessoa decide mesmo perdendo. Não é? Ela perdendo. Quer que o outro ganhe. Ora, aí está, porque quer conquistar a pessoa, quer atrair a pessoa, quer que a pessoa esteja ao pé dela. Então, as decisões são más decisões, mas são más decisões conscientes, só que são emocionais. É este registro, muitas vezes, que na intervenção especializada nós temos que mudar. Vamos desconstruir isto por idades. As crianças, quando são pequeninas, elas começam a decidir sem pensar. Vão por tentativas, tentativa e erro. Elas não têm bases para compensar a decisão. Por isso, um adulto, quando está a pensar, já tem uma experiência, uma bagagem, uma aprendizagem. Vai por comparativos. As crianças não têm, então decidem. Põem 2 brinquedos e ele quer aquele. O mais colorido, o que faz mais barulho, o maior, tudo, coisas que o atraem. Mas ela está a decidir sem pensar. Depois, decide por aprovação. A criança, muitas vezes, se lhe puserem, por exemplo, 2 brinquedos e se tiver um adulto, ele, antes de tomar a decisão de escolher o brinquedo, olha para o adulto. Ele aproxima-se de um brinquedo. Se o adulto sorrir, escolhe aquele. Se o adulto fizer uma cara assim mais triste, ele escolhe o outro. Está a decidir por aprovação de terceiros. E, claro, a criança decide pelo que gosta mais. Até determinadas idades, por exemplo, 2 anos, decide pela coisa maior. Decide pela coisa que tenha mais quantidade, a coisa que tenha cores mais berrantes, a coisa que tenha mais barulhos. Né? Isto são decisões, mas é aqui que está a ser criado a tal tentativa e erro e a calibragem da decisão. Depois vêm os adolescentes, que decidem muito pouco. Decidem muito por decisões grupais. Eles veem como é que está o público e tomam a sua decisão considerando o grupo. Por isso é que são muito influenciáveis. As redes sociais hoje em dia são os cérebros dos adolescentes. Os adolescentes não fazem nada sem ver o que é que meia dúzia deles, que são as pessoas de referência dele, decidiram sobre o assunto. E para tomar decisões é muito complicado. São muito influenciáveis, exceto por quem deveriam ser. Eles são muito influenciáveis, por exemplo, pelos grupos, mas são pouco influenciáveis pelos pais. E nós temos sempre a tendência a pensar que os pais tomam as melhores decisões para eles. Só que no adolescente há o lado rebelde. Eles acham que os pais estão sempre contra eles. Por isso, as decisões dos pais não são válidas. Muitas vezes os pais não percebem isto. Então têm muita dificuldade porque dizem logo que ele é o rebelde e é o mal educado e porque não nos ouve, não obedece. Não, ele está a contestar. Ora, na prática, ele está a tomar uma decisão. Ele pôs os pais na categoria das pessoas que não são válidas para ele decidir. É isto que nós temos que mudar. Depois vem o adulto, que tem cada vez mais dificuldade em decidir. Decide, volta atrás, decide sempre na tentativa de agradar, de pertencer a um grupo, de não ser prejudicado. Por isso, hoje em dia, ele não decide para ser beneficiado, é para não ser prejudicado. Eu estou a retirar daqui as pessoas que têm personalidades muito para o lado do psicopata. Não é? Há pessoas, o psicopata é algo que não tem emoção, por isso ele não toma decisões emocionais, toma sempre decisões racionais. Claro, para nós que não somos psicopatas, porque temos a parte emocional, todas as decisões tomadas por psicopatas às vezes não nos fazem sentido, mas para eles são válidas. Os grandes empresários, os que têm grandes empresas, eles são psicopatas. Porque o psicopata não tem de ser só o rótulo da pessoa que prejudica o outro ou que mata o outro. Não. Psicopata tem a ver com não tem as emoções todas que nós, a maioria das pessoas, tem. Por isso são pessoas mais frias, mais inflexíveis, mais rígidos, mais determinados, a pensar muito no eu, por isso são muito umbiguistas, olham só para eles, muito narcisos. Tudo isto envolve características da psicopatia. E depois temos os idosos, que não decidem porque são mais conciliadores, não querem ser confrontativos.
Agora vamos aqui então à decisão nestas duas dimensões, a emocional e a racional. Isto é muito importante as pessoas saberem, porque a maioria das nossas indecisões ou más decisões tem a ver com esta parte. Por isso, o que eu digo sempre como especialista é, se vocês não conseguirem tomar decisões, procurem as pessoas que vocês veem como válidas para vos aconselhar. Se vocês não tiverem essas pessoas, procurem ajuda especializada, porque muitas vezes nós estamos a decidir coisas que vão encaminhar a nossa vida, decidir a nossa vida, não é? E por isso uma decisão hoje pode ser importante. E isso tem que ser validado ou apoiado, não é? Por isso, na decisão racional é uma decisão mais treinada, já foi validada por os outros. Por exemplo, um juiz, um advogado, um contabilista, um engenheiro toma decisões baseadas em normas, regras, não é? Ele toma aquela decisão. A pessoa diz, mas porquê é que tomaste essa decisão? Ele diz, vai ver as normas, as regras, é o que está lá nos livros, não é? Por isso são decisões que estão balizadas. Alguém já as tomou, tiveram sucesso e elas são repetidas. Isto é racional. E são decisões que ajudam no objetivo, não é? Eu quero construir uma casa. Todas as decisões que eu tomo é para a casa ser construída. Não há mais nada aqui que me esteja no contexto a distrair. É algo palpável, pode ser comprovável por qualquer pessoa. Eu tomei esta decisão, um juiz toma decisão baseada nas leis, um advogado toma decisões baseadas nos interesses do seu cliente e nas leis. O engenheiro toma decisões baseadas nas normas e nas regras que tem. Tudo isto são decisões que já foram tomadas e estão a ser repetidas. Não têm que ser validadas por os outros. São decisões que são tomadas, é aquela decisão. As pessoas têm que obedecer à decisão. Ou não, não é? Mas é a decisão que está tomada. É uma decisão que é mais confrontativa. Porque é aquela decisão, a pessoa ou aceita, ou se não aceita, vai procurar outra decisão mais válida para ela. Não é? É uma decisão que aprende com o erro. Por isso, se toma uma decisão para construir uma casa e a casa cai, ele vai ver onde foram tomadas as más decisões, aprende, e a próxima casa que for construída já está lá incluído o erro. Por isso, há aqui sempre esta tentativa e erro de aprendizagem. A decisão emocional, que é aquela que nos cria mais problemas, é uma decisão que depende, primeiro, depende do nosso estado de espírito. Nós acordamos um dia e vamos tomar decisões boas ou más conforme nos sentimos. Ora, já aqui estamos a tomar decisões baseadas em algo que é errado, não é? Depois entra o histórico da decisão. Não é o que já foi decidido por outras pessoas e teve sucesso, não. O nosso histórico, se decidimos e erramos muito, se decidimos e acertamos muito, se fomos sempre muito indecisos, se não sabemos tomar decisões, isto está aqui nesta carga da decisão. Tem que ser uma decisão, como é emocional, validada por o outro, não é? O outro é importante na decisão. Envolve sempre aqui o altruísmo, por isso de pormos a outra pessoa como mais importante, mas também medo, rejeição e a exclusão, porque nós temos sempre medo da consequência da nossa decisão. Nós muitas vezes não decidimos porque temos medo da consequência, e isto é a pior decisão, porque qualquer decisão tem uma consequência. Nós temos, mas é que quando estamos a decidir, estudar as consequências e vermos quais são aquelas que nos são prejudiciais ou não. E é uma decisão que abdica do poder, por isso é uma decisão emocional, está a ser decidida com o coração. É muito argumentativa ou conciliadora, não é? Porque o outro é importante. E aqui muitas vezes não aprendemos com o erro, porque, como envolve a parte emocional, nós estamos sempre a ver a validação do outro, não é? Pode ser uma má decisão, mas que está a ser validada pelo outro. E então nós somos recompensados. Porque a pessoa, por exemplo, continua connosco, ama-nos, concordou ou aceitou com o que nós dissemos, não é? Mas isso pode ser uma má decisão. Pode estar a prejudicar-nos a nós e a beneficiar à pessoa, não é? Por isso, a decisão emocional é a pior decisão. A melhor decisão é a racional. O problema é que as pessoas não sabem distinguir uma da outra, não é? E isto é que é importante na ajuda especializada haver esta intervenção. O género aqui é muito importante, não é? Porque o homem, o género masculino, é mais racional, que decide sempre pelos benefícios. Quanto mais benefícios, mais ele decide. E quando não consegue resolver, abandona os problemas, não é? A mulher, por outro lado, é mais emocional.
Por isso até o lado maternal, que quer construir coisas, modificar coisas, intervir, quer deixar o seu cunho, não é? Claro, nunca larga os problemas, não é? Mesmo quando os problemas deviam ser abandonados porque não lhes vai trazer acrescento nenhum, ela continua ali a insistir, porque quer construir. Ela não aceita que não consiga construir algo. Muitas vezes estas são o grande problema das mulheres, é que estão a insistir em algo que não vale a pena. Mas elas estão aqui com uma decisão afunilada. Outro vídeo do foco, eu já falei disso, por isso vão lá ver o meu vídeo do foco. Os truques para decidir melhor têm um bocado a ver com isto. A decisão afunilada. Vocês estão a ver um funil, não é? Nós podemos estar a afunilar a nossa decisão para um problema só, por isso estamos com o lado do funil mais largo virado para nós e o mais estreito virado pelo problema, por isso nós não vemos mais nada a não ser o problema. Ou podemos decidir virar o funil ao contrário. Ficamos com a parte mais estreita virada para nós e a mais larga virada para o problema. O problema continua o mesmo, mas nós temos muitos mais problemas sem ser aquele. Por isso, não temos que nos concentrar todos os nossos recursos. Nada depende só de um problema, daquele problema. Há mais coisas para resolver. Isto é uma mudança de perspectiva. Temos que ajuda a decidir, nós sermos egoístas nos resultados. Uma decisão tem que nos ser sempre favorável, ou no mínimo, não nos prejudicar. Isto tem que estar sempre numa decisão. Ora, está na decisão racional. Pedir ajuda é importante. Às pessoas que vocês confiam, que são válidas para vocês, ou pedir de ajuda especializada. A minha especialidade é, por exemplo, nas relações do pré e pós-divórcio, onde têm que ser tomadas decisões muito difíceis. As pessoas precisam de ajuda, estão completamente desorganizadas. E muitas pessoas não tomam decisões porque não sabem tomar decisões. Há pessoas que nem sabem, para se divorciar, o que é que precisam de fazer. Só sabem que não estão bem naquela relação. Ora, tudo isto é preciso ajuda especializada. Por isso é que existem os psicólogos. E nós, quando estamos a decidir, nós temos que, à partida, saber, e isso ajuda muito na decisão, que nós podemos perder, podemos ser derrotados, podemos ser abandonados, podemos ser rejeitados, excluídos. Por isso, pode haver na nossa decisão ser bom para nós, não é? Mas nós perdermos algo dos outros, não é? E isso é uma decisão que é racional. Porquê é que as pessoas, hoje em dia, estão muito na indecisão ou não decidem? Porque cada vez mais existem situações a potenciar a indecisão e a não decisão, que é uma baixa autoestima, as pessoas não confiam nas suas capacidades, as pessoas estão muito isoladas, tanto da família como dos amigos, quer dizer que em relações, quanto mais isoladas as pessoas estiverem, mais difícil é tomarem decisões. As pessoas são muito submissas hoje em dia, por isso cada vez mais, e estas novas gerações vão ser mais submissas que as anteriores, porque elas submetem-se ao grupo, à opinião dos outros. E hoje em dia também as pessoas contentam-se com muito pouco, não é? Acham muitas vezes até que não merecem mais. Tudo isto está a ajudar as pessoas a adaptarem-se à indecisão ou não decidir. Temos, mas é que ter algo em mente. Tudo o que nós não decidirmos ou adiarmos, nós estamos a preparar decisões mais difíceis no futuro. Porque como nós não estamos a decidir, estamos a acumular. Ora, o que poderia ser fácil agora, no futuro vai ser mais difícil. Por isso é que na ajuda especializada, a primeira coisa que eu faço é nós desconstruirmos o problema. Porque um problema pode ser um acumular de muitos problemas. Por isso, vamos desconstruir e vamos tomar a decisão de maneira a aquele problema que é grande começar a parecer mais pequenino. Isto, a perspectiva da ajuda especializada tem esta vantagem. Por isso, as decisões hoje em dia é uma problemática cada vez mais impactante na nossa saúde mental, porque há decisões que nos deixam mal. Mal connosco, mal com a vida, vivemos mal e isso não pode acontecer, porque a decisão depende sempre de nós.